Faltando apenas 5 dias para o processo mais importante da democracia brasileira, a votação do Pleno das eleições de 2014, a Justiça Eleitoral tem promovido a importância do voto consciente. É muito comum ouvirmos que todos os políticos são iguais e que o voto é apenas uma obrigação. Muitas pessoas não conhecem o poder e o significado que a política tem em suas vidas. Pensando nisso, que a Justiça Eleitoral tem promovido, através da conscientização, fazer com que os eleitores possam votar de forma consciente. É muito importante a consciência do voto. Voto é uma escolha, né? E todas as escolhas elas devem ser bem pensadas, principalmente uma escolha como essa, que é a escolha dos nossos representantes, né? Esta pessoa em que o eleitor deposita o voto é a pessoa que vai tomar as decisões, né, sobre o nosso país por elas, né, pelos eleitores. Então é importante qualificar e informar o eleitor para que ele faça um voto consciente. A partir do momento em que o eleitor ele vota tendo informações sobre aquele candidato, sabendo as atribuições daquele cargo, né, tendo mais condições de exercer conscientemente este direito dele, do voto, nós teremos representantes mais preparados, né? E isso é o que todo mundo quer, né? Representantes mais preparados e que tenhamos uma gestão melhor da coisa pública. Ainda segundo a promotora Luciana Fernandes, é necessário que os eleitores votem de forma livre e pelas ideias, sem qualquer tipo de coação. Nós queremos que o eleitor vote pelas ideias, pelas propostas, né, e que exerça isso de uma forma livre, né, sem estar sendo coagido ou votar por troca de favores ou por promessas infundadas, né? Então, existe diferença entre esta promessa, né, de compra de votos, de uso da máquina pública para favorecer A ou B, né, daquela promessa de campanha, né, daquela ideia, daquela proposta que o governante, né, ou o outro candidato possa ter sobre determinado assunto. Então, o eleitor ele deve se informar sobre a pessoa desse candidato, seja a cargo de deputado, seja a cargo de senador, de governador, ele deve se informar como que é o passado dessa pessoa, né? Se já foi gestor, como que foi, qual que é a proposta que ela tem dentro das atribuições do cargo a que ela está concorrendo, né? Porque muitas vezes nós verificamos que os políticos, eles propõem ações, propõem ideias que estão inclusive fora da atribuição que será do cargo, né? Então, um cargo de deputado, um cargo de senador é um cargo legislativo, não é executivo, né? Então existem essas diferenças. Em entrevista, ela ainda alertou para as penalidades que podem ser aplicadas a práticas que violem o direito do voto de forma livre. Tanto a questão da compra de votos, quanto o uso da máquina pública, né, eventualmente favorecendo candidatos A, B ou C, quanto a questão da boca de urna, que é no dia das eleições, né? Todas essas condutas são vedadas pela lei, né? E existem penalidades tanto criminais, que vão de detenção à reclusão, quanto também penalidades pela prática de improbidade administrativa, se for praticado por algum agente público, né? E condutas vedadas pela lei eleitoral. Então, existem penalidades e penalidades graves, inclusive. O voto numa democracia é uma conquista do povo e deve ser usado com critério e responsabilidade. Votar em qualquer um pode ter consequências negativas sérias no futuro, sendo que depois é tarde para arrependimentos. Portanto, fica a dica: na hora de votar e exercer o papel de cidadão, seja consciente. O voto numa democracia é uma conquista do povo e deve ser usado com critério e responsabilidade. Votar em qualquer um pode ter consequências negativas sérias no futuro, sendo que depois é tarde para arrependimentos.